Olá, fofinhos e fofinhas! Estamos aqui novamente com a professora Andresa para estudar, porque estudar é muito bom. E hoje é nossa aula de número 31 de língua portuguesa, que tem como eixo leitura e escuta, compartilhada e autônoma. Conteúdo, compreensão e leitura. Habilidade. Hoje nós vamos aprender a ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ou já com certa autonomia, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. E fique hoje bem ligado e bem atento aí do lado da mamãe ou do papai, porque é nossa hora de estudar. Bem, crianças, hoje iremos ler e compreender com ajuda ou sozinhos o assunto do texto, seu tema, bem como seu objetivo ou finalidade. Isso é muito importante, pois nós devemos entender aquilo que lemos ou o que outras pessoas leem para nós. Vamos então ficar atentos hoje para a nossa história. É a fábula O Leão e o Ratinho. E eu vou sentar agora para contar essa fábula e perceba bem que é uma história muito legal. Certo dia, estava um leão. Olha o leão. Olha o leão. Ele estava dormindo a sesta. A sesta é a tardinha, quando a pessoa gosta de dormir. E esse leão aqui, ele gosta de dormir. Então, ele estava dormindo bem tranquilo ali perto de uma árvore. E sabe o que aconteceu? Apareceu um ratinho. E o ratinho começou a correr por cima do leão. Olha aqui, ratinho corajoso. Começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs a pata em cima do ratinho, abriu a sua bocarra e se preparou para o engolir. Perdoe-me, gritou o ratinho, me perdoe. Me perdoe desta vez e eu nunca o esquecerei. Quem sabe, um dia não precisará de mim. O leão ficou tão divertido com essa ideia que levantou a pata e o deixou partir. Deixou então o ratinho partir. Dias depois, o leão caiu em uma armadilha. Olha só, gente, o leão caiu em uma armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao rei, amarraram em uma árvore, amarraram o leão em uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. Nisto apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que um ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Moral da história: não devemos subestimar os outros. Que história legal, que fábula legal. A fábula, geralmente, é uma história que não é muito longa. A fábula, ela apresenta algumas características. Animais que falam, principalmente.
e também uma moral que nós vamos daqui a pouco entender melhor. Mas antes eu quero saber se vocês gostaram da fábula. Gostaram, crianças? É uma história também que é bastante fantasiosa. Como eu disse, envolve animais e são os personagens geralmente principais de uma fábula. Qual foi a moral ou o ensinamento que essa história, essa fábula nos ensinou hoje? Pois ela sempre ensina alguma lição. Hoje, nós vimos a fábula do leão e do ratinho. Você lembra do assunto? Está falando de quê? Está falando de um leão e de um ratinho. Note que o tema está ligado ao que acontece na história. Se o título é o leão e o ratinho, então vai sugerir que esses personagens irão aparecer na história. Vamos lembrar o título da história? Vou mostrar aqui, vou levantar para mostrar para vocês o título da nossa história. O Leão e o Ratinho. Esse é o nosso título. Agora perceba como começa a história. Vamos ler comigo o seu início? Certo dia, você pode ler com a ajuda da mamãe, tá legal? Certo dia, estava um leão a dormir a cesta, quando um ratinho começou a correr por cima dele. A história já começa dizendo que o leão se encontrou com o ratinho, já citando os personagens que estão no título. Lembra? Tá lembrado? Nosso título, o leão e o ratinho. Então, a história começa falando sobre o leão e o ratinho. Como é uma fábula, é uma história que não é muito longa. É a sequência e vai dando sequência ao que vai acontecer na história. O leão, próxima parte da história, o leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra. E o que aconteceu? Ele se preparou para o engolir. Coitado desse ratinho, hein, gente? Então, agora vai dando sequência a essa história. Ele se preparou para engolir o ratinho. Vamos fazer uma atividade agora. Nós vamos ler algumas frases com a professora e você vai prestar bem atenção. O Leão e o Ratinho, como vimos, é o nosso título. E a história, então, começa com um pequeno texto. Certo dia, vamos ler comigo e com a ajuda da mamãe ou do papai aí em casa. Certo dia, estava um leão a dormir a cesta, quando um ratinho começou a correr por cima dele. Vocês percebem o que aconteceu aqui? O leão estava a dormir ali na floresta, perto de uma árvore, e o ratinho começou a passar por cima dele. Esse foi o começo da história. Seguindo. O leão, continue lendo comigo. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra, a boca grande, uma boca grande, e preparou-se para o engolir. Coitado desse ratinho. Essas frases, como vimos, contam o início da história do leão e do ratinho. E depois o que acontece? Será que o ratinho se livra dessa? O que o ratinho faz? Então, você prestou atenção? Você compreendeu essa parte da história? Você lembra? Observe as frases e marque a resposta correta sobre o que o ratinho faz para se livrar. Aqui nós temos algumas frases. A primeira frase, bem grande, fala assim: perdoa-me, perdoa-me, gritou o ratinho. Perdoa-me desta vez e eu nunca o esquecerei. Quem sabe
se um dia não precisarás de mim. Será que o ratinho falou isso para o leão? Segunda frase. Correu para bem longe para escapar do leão. Será que o ratinho fez isso? Ele correu para bem longe para escapar do leão? Terceira, aceitou que ia morrer e se conformou. Qual dessas três questões, dessas três frases é a correta? O que você acha que o ratinho fez? Ele implorou, falou, perdoa-me, que um dia, quem sabe, não precisarás de mim? Ele correu para bem longe ou ele aceitou que ia morrer? Se você pensou na primeira frase, aqui de cima, perdoa-me, gritou o ratinho. Perdoa-me, desta vez eu nunca esquecerei. Quem sabe se um dia precisarás de mim? Você está correto, foi isso mesmo que o ratinho fez. Ele conseguiu se livrar ou não das garras do leão? Então, encontramos aqui a resposta, ele conseguiu. Vamos ver mais à frente. Perdoa-me, gritou o ratinho. Perdoa-me, desta vez eu nunca o esquecerei. E continuando, quem sabe se um dia não precisarás de mim? Foi essa a mensagem aí do ratinho para o leão, tentando escapar a sua vida. E note que o leão aqui, continuando na sequência da história, o leão, leia comigo, eu quero que você leia comigo, tá bom? O leão ficou tão divertido com esta ideia, que levantou a pata e o deixou partir. Então, você percebeu aí que o ratinho conseguiu escapar. Que legal, né, gente? Que alívio. Mas que leão, hein? Ficou rindo, pensando que nunca iria precisar do ratinho. Mas ainda bem que o ratinho conseguiu escapar. Até que um dia o que aconteceu? Ele pensou que nunca ia precisar do ratinho. Vamos continuar para você compreender que o importante hoje é você compreender a leitura da história e a história, tá legal? Então vamos ler comigo. Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Não foi isso, gente, que aconteceu? Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao rei, o que eles fizeram? Você lembra? Amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. E agora o leão está como? Ele está em uma armadilha. O que vai acontecer? Você lembra? Lembra que precisamos hoje aprender a compreender a leitura das histórias. E hoje da nossa fábula. Então, o que houve? O que aconteceu? Será que vão levá-lo preso? Vão conseguir transportá-lo? Ou ele vai se salvar? Vamos pensar, vamos lembrar? Você lembra o que acontece? Nisto, leia comigo, hein? Não esqueça. Nisto, apareceu o ratinho, vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. Fantástico isso! Você está gostando da história? O ratinho salvou o leão. Vocês estão vendo aí? E o leão, hein, que pensava que jamais iria precisar do ratinho. O importante é que tudo deu certo e não aconteceu nada de ruim, nem com o leão, nem com o ratinho. Bem, toda fábula tem um fundo, uma moral, uma lição que quer nos ensinar, como nós citamos lá no início. E agora nós vamos, então, prestar bem atenção para entender o que essa história ou fábula quer nos ensinar. Ou seja, qual é, afinal, a moral da história?
Moral da história: não devemos subestimar os outros, ou nunca devemos subestimar aos outros. O que a gente entende então dessa história? Que nunca nós devemos subestimar. Professora, o que é subestimar? Desprezar, diminuir, achar que o outro, pensar que o outro, eu não vou precisar de ti. Vocês lembram como o leão pensava? Será que eu vou precisar? Eu nunca vou precisar de um ratinho na minha vida. E a gente percebeu então que ele precisou do ratinho e o ratinho salvou a sua vida. Então, a moral da nossa fábula, não esqueça que isso é importante para a nossa compreensão da aula de hoje. Nunca se deve subestimar os outros, pois cada um tem o seu valor, tá bom? Hoje, aprendemos, como vimos lá no início, o que nós deveríamos aprender, que seria compreensão de leituras de história. Sempre que você ouvir ou ler uma história, tente compreender o que ela quer lhe ensinar, quem são os personagens, qual o título, tá bom? E é o que nós vamos perceber agora, o que você e eu aprendemos através do nosso Exercitando. Então, crianças, vamos exercitar. Olhe para a nossa imagem da nossa fábula. Observe bem esta imagem da fábula que contamos. Primeira questão: qual o título da fábula? Letra A, o boi e o cão. Letra B, o cavalo e o ratinho. Letra C, o leão e o ratinho. Ou letra D, a zebra e o leão. Observe novamente nossa imagem da nossa fábula. Segunda questão: qual foi a moral da nossa fábula de hoje? Letra A, nunca se deve mentir. Letra B, nunca se deve comer muito. Letra C, nunca se deve ir para a floresta. Ou letra D, nunca se deve subestimar os outros. E agora você terá aí um tempinho para pensar e responder. Tenho certeza que você vai acertar.
Então, meus fofinhos, foi fácil responder? Acredito que foi. Nós temos uma imagem aqui no nosso exercitando, a imagem da nossa fábula. Aqui nós temos um leãozinho e tem o título da história aqui em cima. Qual é o título da nossa fábula? Primeira questão. Aqui na letra A está escrito o boi e o cão. Na B, o cavalo e o ratinho. Na C, o leão e o ratinho. Quem respondeu aqui a questão C, o leão e o ratinho, está de parabéns. É o título da nossa fábula de hoje, o leão e o ratinho. Segunda questão. Novamente aqui tem a imagem da fábula para você pensar agora qual a moral dessa fábula, que é a nossa segunda questão. Você lembra que nós vimos aí que essa fábula, como todas as fábulas, tem uma moral. E o que essa história está nos ensinando? Será que essa história de hoje, essa fábula, nos ensinou que nós não devemos mentir? Será que essa fábula nos ensinou que nós não devemos comer muito? Ou nos ensinou que nós não devemos ir para a floresta nunca, ou que não devemos subestimar os outros. Então, quem respondeu que nós não devemos subestimar aos outros está de parabéns. É isso mesmo, nunca devemos subestimar ou menosprezar as outras pessoas ou animais ou quem quer que seja. Muito bem, você está de parabéns, eu tenho certeza que você aprendeu hoje muita coisa legal. É o que vamos ver agora. Fique bem atento. Muito bem. Hoje nós aprendemos um gênero textual muito importante que sempre está no nosso dia a dia. É a fábula. Nós sempre estamos ouvindo sobre fábulas. Quando estamos na escola também, a professora sempre conta, ela conta aí nos grupos. A mamãe algumas vezes já contou pra gente. A historinha do leão e do ratinho, que é a fábula que hoje nós estudamos, ela é bastante conhecida.
E nós percebemos também algumas características bem interessantes, bem importantes para você saber o que é uma fábula. Isso mesmo, você aprendeu que é uma história que envolve animais, animais que falam, animais que têm algum certo poder, às vezes não tem, mas ele está ali se relacionando como se fossem seres humanos ou com seres humanos. E uma coisa bem interessante que a gente aprendeu hoje na nossa aula é que a fábula, ela tem uma moral. Então, ela é aquela história que tem uma lição. Quando você ouve ou você lê essa história, no final dela, você aprende sempre uma lição. É isso mesmo. Ela sempre quer ensinar algo para nós, como na história do leão e do ratinho. O leão era forte, considerado ali o rei dos animais, o rei da selva, e o ratinho parecia alguém ali insignificante, que foi ali para perto do leão, que ficou com medo de perder sua vida, e o leão ficou então rindo dele. E não imaginava o quê, crianças? Não imaginava que iria em algum momento de sua vida precisar do ratinho. Mas o que a lição então nos mostra, nos ensina, a fábula nos ensinou que o leão um dia precisou do ratinho. E o ratinho então salvou a sua vida. Olha só, gente, uma bela lição para nós, uma bela moral. Nós aprendemos a compreender uma leitura, mesmo ainda não lendo daquela maneira que os adultos leem, mas nós aprendemos a compreender algumas partes dessa história, com a leitura de um professor. Temos que também em casa estar lendo aí como mãe, que ela também vai nos ajudar a ter essa compreensão. Não adianta nós aprendermos a ler e não compreender o sentido da história. Então, hoje, você aprendeu o que é uma fábula e para que ela serve. E finalizando, então, meus fofinhos e fofinhas, a aula acabou. Mas como eu sempre falo, a aula acabou na TV, porque em casa ela vai continuar ao longo do dia, ao longo da semana, também assistindo as outras aulas dos outros professores e também participando de um grupo. Eu sei que você tem aí o seu grupinho com seus coleguinhas, com a sua professora, fazendo as atividades que ela manda, fazendo as atividades que a mamãe e o papai estão ensinando aí, ajudando também em casa nessa tarefa, para que a gente sempre esteja aprendendo cada vez mais. Eu gostaria de dizer para você que hoje eu fiquei muito feliz em ter estudado novamente com você, meu fofinho e fofinha. E dizer para você, em especial, mamãe e papai, lembrá-lo que você tem um papel fundamental em todo esse processo. Sente do lado do seu filhinho, da sua filhinha, assista uma aula, se divirta com ele, ouvindo histórias, contando fábulas. Pesquise uma fábula, essa será a sua atividade de hoje. Quando tiver um tempinho, vai lá, pesquisa uma fábula com a mamãe, com o papai, na internet, em alguma revista que tenha, para você aprender mais sobre as fábulas, também sobre outros gêneros que nós já estudamos, que você já estudou também com outros professores. Eu quero mandar para você um forte beijo e abraço da professora fofa. E sempre lembrando, acesse os canais, o ambiente virtual da aprendizagem, AVA, Saber Mais. Tem muitos materiais interessantes para você aprender e para você ficar cada vez mais esperto. Nossa aula aqui acaba. Até a nossa próxima aula. Beijão!
Música